A graça e a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Boa tarde a todos. Estou trazendo aqui a continuidade do ensino do Evangelho de Marcos, capítulo 14, e dando continuidade, eu escrevi aqui João, eu estou consertando. E o título de hoje é Participar do corpo de Cristo sem entendimento. Podemos enfraquecer na fé, ficarmos enfermos e coisas piores. Espírito Santo, eu agradeço a Ti por mais um dia, obrigado pelos ensinos, obrigado pelas instruções, obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por perdoar os nossos pecados. Obrigado pelo fortalecimento, obrigado, Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Nesse dia, trazendo aqui essa mensagem, abro mão do roteiro que eu fiz, embora creio que inspirado por Ti, para fazer da forma que o Senhor quiser, Espírito Santo, para fortalecer o Teu povo, tornar o Teu povo um povo mais forte, mais conhecedor da mensagem do Senhor, da Tua obra, Espírito Santo, na nossa vida. Sem o Senhor, nós não manto, abaixo, nós não podemos realmente fazer nada sem Ti. Nós não podemos fazer nada. Somente o Senhor para nos dar esse entendimento, a instrução, a orientação. Como é bom estar na Tua presença, como é bom aprender com o Senhor, Espírito Santo. Fortaleça esse pequeno aprisco, tome nas Tuas mãos, Senhor, cada um, e estende essas bênçãos sobre a família de cada um desses que estiver assistindo. Que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado e testifique essa mensagem dos corações. Eu te agradeço em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos comentar nossa irmã Marina Marques de Oliveira. Amém, glória a Deus. Eu respondi, né? Amém, glória a Deus também, glória a Deus. Nossa irmã Cristina, like. E eu respondi, Deus te abençoe. Nossa irmã Cristina, novamente. Irmão Aquino, quando for corrido para o irmão realizar os vídeos, porque dá um trabalhão mesmo, pode postar algum antigo, irmão, que vai ser bênção. Bênção demais também. Então, esse canal só é abençoado porque o irmão colocou a liderança disso na mão do seu Espírito Santo. Oh, glória, louvado seja Deus. E aí dentro do comentário que a irmã fez, foi até difícil depois ali para me responder a irmã, porque tanto a Marina como a tua mãe responderam, né, ali na tua resposta, e a minha resposta ficou ali sem aparecer teu nome. Eu não entendi o que houve, mas vamos lá, irmã Marina Marques, antes de eu responder. Glória a Deus, aleluia. Sim, pastor, como a irmã falou, quando o Senhor não puder postar vídeos antigos, estou todos os dias esperando esse alimento do céu. Quando não tem, fico triste, né, com aquele bonequinho de preciso desse alimento todos os dias. Deus abençoa tu e tua casa em nome de Jesus. Oh, glória, que benção. Então eu respondi aqui, também a irmã Eva pede, então tem que responder primeiramente aqui, que aí embolou tudo. Eu respondi a irmã Marina Marques, benção, minha responsabilidade aumenta, glória a Deus, que o Espírito Santo continue nos capacitando. Fique atento para a observação que eu farei na hora do comentário. Nossa irmã Iva Pérez, sim, irmão Aquino, tranquilo, vamos rever os antigos também, Deus abençoe, né? Ali complementando o que a irmã Cristina havia dito. Então eu respondi, glória, aleluia, fique atenta na hora que eu ler o comentário do vídeo. E respondendo a irmã Cristina, aleluia, excelente, fico feliz em ler o que li. Muito feliz, fico muito feliz. Eu estarei me esforçando para não deixar de postar, mas quando acontecer, eu seguirei a orientação da irmã. E preste atenção nesse comentário no vídeo, pois estarei acrescentando algo. Então, as respostas aqui, o que eu vou acrescentar eu vou colocar aqui os comentários, né, adicionais, e eu vejo nesse trabalho um discipulado.
Alguém viu a irmã Marli Goulart por aí? Irmã Marli Goulart, quem não é visto não é lembrado. Parece, irmã. Espero que esteja tudo bem com a irmã. Então, é tipo assim, um discipulado, né? Então, os discípulos, prestem bem atenção no que eu vou falar para os irmãos. Se eu fizesse uma pergunta agora, né? Quem dos 12 discípulos, né? Quem eram aqueles que o Senhor Jesus mais tinha, né? Mais confiava as tarefas, etc. Os irmãos vão responder, né? Pedro, Tiago e João, na verdade. Se foram comer merenda na hora que estava ensinando, irmão, pelo amor de Deus, isso aí toda... Pedro, Tiago e João, toda hora. Porque eles se lançaram, né? Então, nós estamos fazendo esse vídeo aqui, já tem que os irmãos estão comigo, acho que 2 anos, quase 2, por aí, né? Ou mais, não sei. E as irmãs abraçaram a causa, né? E quantos passaram, né? Que foram, né? Infelizmente, foram se distanciando, ou não deram uma sequência, né? Porque, irmãos, olha, esse negócio de seguir Jesus de longe, não dá certo, não, irmão. Não dá certo. Né? Esse negócio o Senhor Jesus quer compromisso. Esse negócio de dizer que não, conversa, irmão. Tem que aprender. E realmente eu estou numa fase da minha vida que eu, com 67 anos, irmão, não tenho muito assim perspectiva, né, para minha família. Essa é a realidade. E eu creio que estou sendo impulsionado pelo Senhor Jesus. Tá? Eu creio que o Senhor mesmo que está, através do Espírito Santo, está me direcionando aí, que o meu tempo fez isso. Eu estou acordado hoje desde 4 horas da manhã. Já orei, né? Assim que eu acordo, primícia para o Senhor. Mas eu quero deixar bem claro o seguinte para os irmãos, que antes dos irmãos se alimentarem, eu me alimento 2 vezes. Preparando, oh glória, e aqui compartilhando, né? Eu sou visitado, irmão. Vocês imaginam o que é esse privilégio? Eu sou visitado. Eu sinto a testificação. Se eu não fizer o vídeo, eu sinto que está faltando um pedacinho. Falta um pedacinho de mim. Então, quando eu não faço vídeo, né, que é raro, eu já deixo preparado. De alguma forma, eu já fui alimentado. Entendeu? E é isso que eu procuro ensinar para os irmãos, passar para os irmãos o que eu estou aprendendo. Os irmãos terem sede e fome também. Porque é provável que realmente a situação, eu vou ficar assim sem praticamente tempo, né? Eu vou ficar sem tempo. Mas o que eu busco passar para os irmãos, principalmente dedicado, né? O que os irmãos fizeram? Abraçaram e está sempre aí comentando. A irmã Cristina, de 15 dias, está sempre lembrando do irmão Aquino, como me ajuda. Então, para quem pode. Quem não pode, não pode. Então, não peço nada a ninguém, mas a irmã sentiu no coração, eu fico feliz com isso. Como me ajuda. Tá? Mas agora que aconteceu alguma coisa que eu não vou comentar, porque tem coisas que a gente comenta, acaba caminhando para murmuração. Então, não vou comentar nada. Em tudo nós devemos dar glória. Então, irmãos, o que acontece? O número de comentários extra, além dos que estão aqui, tá assim uma coisa, sabe? Está crescendo. E eu pretendo, futuramente, colocar as irmãs aí para responder. Porque toma tempo. Eu não deixo de responder ninguém, mas são em média aí de 15, 20, às vezes 30 por dia. Por dia. Imagina você faz um comentário e a pessoa não responde. Pelo menos responde, né? Esse pessoal que vem chegando aqui no vídeo, a grande maioria, irmãos, é comentário, que vê lá, né, meu testemunho, etc. E vai chegando. Só para os irmãos terem uma noção, eu tenho, como os irmãos, já falei com os irmãos, com as irmãs, são 2 canais além desse. Na verdade, 3. Um eu segurei e nem estou divulgando, mas está lá. Depois do que, né? Depois que começa a gotar na água, a gente vai consertar o telhado, né? Então já... E um deles, os irmãos terão uma noção, esse canal aqui tem 295 inscritos. E um que eu abri, né, no mesmo dia, né, no mesmo dia não,
Esse aqui eu comecei com 100, quando a gente começou, né, no início de fevereiro, eu comecei já tinha 100 inscritos. E esse outro canal aí, que é o Reserva, já está com 230. Está crescendo, né, proporcionalmente mais do que esse. Não tem ninguém comentando. Então, a ideia, irmãos, é os irmãos aprenderem mesmo. Por quê? Porque futuramente quem vai dar sequência a isso aí, irmãos, são as irmãs. Porque isso serve como ensinamento. A gente vê aí uma irmã assim, Cristina, aí, sedenta, né? Nata, isso está nela, entendeu? Querer fazer a obra, querer ganhar almas, né? Irmã Marina Marques, idem, né? Então, vai, né? Junto. O que o Senhor Jesus é? Obrigado, Espírito Santo, excelente. A obra não é do irmão Aquino. A obra é de Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus fez? Olha só, vou ensinar vocês. Depois que vocês estiverem prontos, né? Não, mancada, eu vou aqui, eu vou ler. Depois que vocês estiverem prontos, eu vou dar meu nome para vocês. Vou dar o meu nome. Eu vou estar emprestando o meu nome para vocês fazerem a obra. Irmão, para pensar nisso. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu vou confiar o meu nome para vocês continuarem a obra. Já é a obra, né? Só que não é o meu nome, é o nome de Jesus, porque eu estou aprendendo com o Espírito Santo. É passar isso que eu aprendi. Porque, irmãos, funciona. Funciona. E futuramente, irmão, um futuro não muito longo, eu creio que são as irmãs que vão estar respondendo isso. Né? Porque é uma certa forma de desafogar. Porque toma tempo. Olha, hoje, o tempo para me responder é praticamente o mesmo tempo que eu levo para fazer um vídeo. É praticamente. Porque são 3 canais que eu respondo. Esse mais 2. Que tem. O outro canal tem mais gente falando do que nesse aqui. Nos comentários assim, né, que eu ponho testemunho, as pessoas não estão. Imagina, é todo dia que tu vê alguém que foi lá do outro lado e voltou, mas não é conversa fiada, tá lá. E o Espírito Santo me testifica. Ele está falando a verdade. É isso que eu tinha para falar com as irmãs. Eu agradeço muito a Deus pela vida das irmãs, que proporciona assim, uma alegria, sabe? Está sempre aqui, sempre prestigiando, sempre ajudando. Eu só estou sentindo falta aqui da irmã Marli, né? Olha só, olha o comentário. Eu vou dar só o primeiro nome dela, né? Mas geralmente vem o canal da pessoa, tá? Então tudo isso aqui eu tenho em um canal. Olha só o que a Maria falou. Ela disse assim: emocionada com seu testemunho. Eu acredito piamente que quem crê em Jesus nunca morrerá. E nunca estamos a sós, pois ele é a vida, eu creio, não frequento igreja, mas sei que Jesus vive e que morreu por mim, e isso basta. Então eu respondi: glória a Deus, tenho esse testemunho em vídeo aqui no meu canal, com o título Morri e o Senhor Jesus Cristo permitiu que eu voltasse à vida. Estamos aprendendo sobre o Senhor Jesus todos os dias aqui no canal. E mandei, né? Então esse comentário, que a irmã comentou ali, fez esse comentário, foi em um vídeo, tem um mês que eu postei meu testemunho lá, né? Nos comentários, tem um mês. Ele gerou até agora 561 curtidas e mais 86 respostas. O outro aqui, o Renato, né, diz assim: eu creio no seu testemunho, quem crê, mesmo que pereça, não morrerá. O Senhor Jesus Cristo é o dono da vida, glória a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Eu também, esse aqui tem 6 meses que eu postei, foi gerado 222 likes, 59 comentários. Teve um outro que eu esqueci de colocar, eu copiei, mas esqueci de colocar. A irmã disse assim: sabe por que eu acredito que você está falando a verdade? Porque eu tive uma experiência igual a tua. Aí eu perguntei a ela: você também entrou no túnel? E falei para ela que eu tenho esse testemunho em vídeo aqui no canal. Então, irmãos, é isso. Pessoas que jamais falariam se não tiver outra pessoa lá. Né? É assim, irmão. Deus está... Onde está mesmo? Vou ler. Vou ler, irmão. O Senhor Jesus não deu essa oportunidade só para mim, não, irmão. Você está aqui, ó. Essa irmã aí falando. Infelizmente esqueci de copiar, mas é fácil, está ali no canal. Então, João 11, olha só, não, João 5, olha o que está escrito.
Olha o que está escrito. João 5, versículo 21. Vamos ver. João 5, versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho ressuscita aquele que quer e vivifica aquele que quer. Não é um caso isolado. A gente sabe, lá teve Lázaro, enfim. Não é um caso isolado, não, irmão. Não sou, sabe? Não. Ele faz essa obra, só que a gente não toma conhecimento, que as pessoas com vergonha. Eu calei 40 anos. Eu me calei 40 anos. Ô, Glória, então é isso. Vamos lá, hoje, dia 15 de agosto de 2026, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 17, dizendo assim: chegada a tarde, o Senhor Jesus falando, chegada a tarde foi com os 12, olha o cuidado que ele tinha, né? Está sempre ali ajudando, discipulando. Versículo 18: e quando estavam sentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de me trair. Ó. Então, no último vídeo, nós vimos com destaque ali a ceia no Evangelho de João, tá? Agora nós estamos dando continuidade aqui no Evangelho de Marcos, né? Porque ali, né, fomos lá bater naquela tecla lá da Lavatés, né? Que só conhece ver mesmo. Então, versículo 19. E eles começaram a se entristecer e a dizer um pós outro: sou eu? Outro disse: sou eu. Então, Judas, que ia trair Jesus, estava sentado à mesa com os outros, né? Então, já tinha decidido trair a Jesus, mas que o incrível, hipócrita, né? E sangue frio, né? Participou ali da ceia, e o Senhor Jesus permite. Vocês estão vendo? Vocês percebem isso? Aqui, eu não tinha nem reparado isso. Como é que o Senhor Jesus ele não impede ninguém de participar da Santa Ceia? Agora, participar de qualquer maneira tem um preço, tá, irmãos? Então é fácil se sentir ofendido e furioso pelo que Judas fez, mas quando nos comprometemos, isso é forte, hein? Nos comprometemos com o Senhor Jesus e depois o negamos em nossa vida, também o traímos. Negamos a verdade de Cristo quando levamos uma vida diferente a que Ele nos ensinou a viver. Meu Senhor. Negamos o amor de Cristo quando não o obedecemos. Então também negamos a deidade ao fugir da sua autoridade. Versículo 20, mas ele respondendo disse, ele é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Um dos 12, provavelmente naquela mesma hora alguém já estava metendo alguém, que a gente sabe quem estava metendo a mão no prato. Então a prática de comer de um mesmo prato era frequente. A carne, o pão, as especiarias, que geralmente provinham de frutas, tiravam-se de um mesmo prato. Né? Então o prato estava ali na mesa, né? Então na hora, ele deve ter falado na hora que exatamente Judas meteu a mão ali no prato, o mesmo prato que ele pegou ali para comer. Versículo 21, na verdade o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para tal homem não haver nascido. Então o Senhor Jesus sempre julga e avalia a vida de uma perspectiva espiritual e eterna. Ele afirma que seria melhor a pessoa nunca ter nascido do que entrar nesse mundo e não aceitar o Senhor Jesus como Senhor e seu Salvador. E, por conseguinte, padecer eternamente no inferno. Essa palavra que a gente não ouve mais nas igrejas, a grande maioria. Então isso pode significar que o Senhor Jesus sabia quando Judas começou a se desviar da sua fé original e quando planejou traí-lo. É outro engano que a gente tem, né? Mas o Senhor Jesus ele vai avisar se eu fizer alguma coisa errada. Vai atrás. Já tem Espírito Santo. Você está errado, hein? Mas depois eu peço perdão a Deus. Judas tinha o mesmo livre-arbítrio que os outros 11 discípulos. Ele foi, a princípio, um crente em Jesus e um amigo familiar de sua confiança. Imagina. Conforme demonstra o fato de Cristo ter revelado confiança total em Judas. Vamos lembrar que Judas não está sozinho, tá, irmãos? Isso aí é porque vai cedendo à tentação. Nós falamos sobre isso aqui no vídeo passado. Vai cedendo à tentação. É certa, né? Aí daqui a pouco, né, vimos naquela revelação ali. Foi uma revelação na hora. Como é que ele ficou contrariado? Por quê? Porque viu aquele nardo, né? Que Maria estava ali, que havia quebrado, né? 300 dinheiro que ele deixou de ter.
E o Senhor Jesus gastando no pé, permitindo, aí ele ficou. Aí o inimigo, nessas horas, que a gente fica contrariado, que a gente fecha o coração por perdão, que a gente. Isso dói, irmão. Se beliscar aqui, dói, irmão. Se meter aqui, vai furar, vai sair sangue. Eu também passo por essas coisas, irmão. Acabei de contar aqui o que aconteceu um dia desse aí, misericórdia. Coisa que não acontecia há tanto tempo, mas veio um negócio que fizeram comigo que eu falei, na igreja, já deram as boas-vindas lá, tá, irmão? Tá bom? Já deram as boas-vindas. Eu falei, meu Deus. Fui falar com Deus, né? Senhor, aí orei, clamei, busquei. E no dia seguinte, quando eu menos esperava, aquela pessoa aparece na minha frente, conversa como se nada tivesse acontecido. Então o inimigo, ele saiu tudo, né? Saiu tudo. Então o inimigo, ele vai estar, né, preparando esse tipo de cilada contra a gente, para ferir mesmo, para machucar, para deixar a gente enraivecido, com mágoa, né, amargura. Porque com isso aí, como é que, se a Bíblia, ele conhece a Bíblia, ele sabe onde vai nos ferir, irmãos, além das tentações, ele sabe onde vai nos ferir. O próximo vídeo aí, inclusive, fala sobre as tentações, tá? Que a oração ajuda a evitar a tentação. Mas vamos ver isso no próximo vídeo. Então, posteriormente, Judas se desviou pela sua própria escolha. Ele não foi obrigado a trair Jesus. A traição ao seu Jesus foi profetizada somente quanto à sua ocorrência, mas não quanto a seu praticante. A pessoa específica que trairia o seu Jesus Cristo não estava predestinada desde a eternidade. O afastamento de Judas para ficar com os inimigos de Jesus é roubando, irmão. Roubando já na cara de Jesus, roubando na cara de Jesus. Isso significa, se a gente colocar hoje a igreja, as coisas erradas que se pratica dentro da igreja. Não apenas dentro da igreja, mas sendo da igreja, praticando erros, né? Na igreja, no trabalho, em casa, lá, aqui, lá. Essa coisa de ter transformado, sabe, a graça em, né, permissão para pecado. Isso tem um preço, irmão. Misericórdia, isso tem um preço. Então, a pessoa específica, né, como já disse, então, o afastamento de Judas para ficar com os inimigos de Jesus e a consequente tragédia que se seguiu deve servir de advertência a todo seguidor do Senhor Jesus Cristo, no sentido de não rejeitar as admoestações do Espírito Santo. Ele faz essas admoestações. Cuidado, perdoa, perdoa. Então, é a respeito da amizade com o mundo e o afastamento de Cristo. E aí a pessoa fica chateada com a outra, carrega mágoa, carrega rancor, inimizade, que é tanta coisa, irmãos. Fantasias. Continuando, versículo 22. E comendo eles, tomou o Senhor Jesus o pão e abençoando, partiu e deu, ele disse, tomai e comei, isso é o meu corpo. Então, o Novo Testamento, com as palavras, né, o Novo Testamento, no meu sangue, o Senhor Jesus anuncia o novo concerto, ou testamento, firmado mediante a sua morte sacrificial. A nova aliança tornou-se eficaz somente pela morte de Cristo. Somente quando acontece a morte de Cristo. Está vendo aí? Lá na Inglaterra já está proibido falar que Jesus ressuscitou, né? Já está, pelo menos ali em Londres, eu estava vendo um movimento ali de pessoas que estavam sendo presas porque estava dizendo, né, que Jesus ressuscitou, e ali é um local que, né, que tem menos cristão, tem mais inimigos de Cristo ali. Então os discípulos ingressaram na nova aliança quando foram regenerados pelo Espírito Santo, que passou a neles habitar na tarde do dia da ressurreição de Jesus. Oh, glória! Depois foram batizados com o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, como está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 4. E alguns se reuniam, né, em grupos pequenos, né? Como é que era feita a Santa Ceia? Alguns se reuniam em grupos pequenos.
a Santa Ceia instituída por Paulo, ela é diferente da que o Senhor Jesus Cristo quer dizer. A maneira de fazer é diferente do que o Senhor Jesus Cristo fez. Por quê? Porque o Senhor Jesus ali estava com uma igreja que tinha 12 discípulos. Paulo não. Paulo estava com uma igreja que tinha judeu, tinha grego, tinha meus irmãos. O negócio ali estava... Né? E vinha os judeus com aquelas coisas da cerimônia de judeu, aí vinham os gregos com aquelas coisas de filosofia, então era um problema sério. Problema sério, para Paulo ali cuidar daquilo. Então, eram refeições à parte, os pobres que não podiam trazer refeição era desconsiderado e deixado com fome. Santa Ceia. E veja como é que é diferente da Santa Ceia de hoje. Mas a gente não pode pegar esse modelo e dizer assim, então, qualquer um pode tomar Santa Ceia. Irmãos, uma vez eu estava numa igreja, eu estava até assim meio que, né, querendo ficar, coisa e tal, e aí o pastor lá deu uma ordem para que eu servisse a Santa Ceia. Sendo que eu nem era do ministério, não era nada, entendeu? Não tinha me separado para nada. E ele queria que eu desse Santa Ceia para um ímpio. Uma pessoa que era ímpia, que não queria aceitar Jesus de jeito, não queria. Nunca não aceitava Jesus, mas era amigo da esposa do pastor. Aí quando o pastor chegou e me chamou, Marquinhos, serve a ceia, coisa e tal, aí eu fui, minha esposa estava ali do lado, peraí que eu vou. E eu já tinha avisado minha esposa antes de sair de casa, olha, o Espírito Santo me avisou que tem um laço aí preparado para me pegar. Antes de eu sair, chegou lá, ela viu. Eu fui lá na frente dele, né, para não falar alto para todo mundo ouvir, cheguei, pastor, por favor, pede a sua esposa para fazer isso, que eu não vou fazer não. Ele ficou contrariado, coisa e tal, aí chamou a esposa, serviu, aí posteriormente veio me chamar no canto para conversar, eu falei, pastor, eu não sirvo, não vou servir Santa Ceia, porque primeiro, não fui separado para isso, segundo, não vou servir Santa Ceia para o ímpio, porque eu estou decretando a morte desse ímpio, não posso fazer isso. Mas eu mandei, eu falei, não, o senhor mandou, isso aqui não é quartel? Vocês. Não, senhor. Mas eu assumo a responsabilidade. Não tem esse negócio não, pastor. Não existe isso não. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Não tinha esse negócio, não existia na Bíblia. Que dali não, pastor. Não vou servir Santa Ceia para ímpio. Aí ele falou, mas não sei o que. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, pastor. A Bíblia diz o seguinte. Estando dois em desacordo, não podem caminhar junto. Tá? Eu vou seguir meu caminho. O pastor segue o caminho do senhor, tá? Do pastor. E aí, né? Mas irmão, está sendo radical. Não. Eu estou explicando como é que as coisas devem ser, tá, pastor? Aí fui embora, né? E aí, posteriormente, né? Claro, fiquei chateado com aquela situação, e tal. Passou alguns meses. Aí o Espírito Santo falou comigo: tem que tirar isso daí. Tu fez o que tinha que fazer, mas tem que tirar isso daí. Não pode ficar atravessado, não. Aí eu encontrei ele na rua, mas ele me orienta, mas já, sabe, já me dá ali a oportunidade. Eu falei, não, pastor, por favor. Irmão Aquino, pai do senhor. Queria dar um abraço ao pastor. Pastor, permite? Claro, irmão Aquino. Perdão, coisa e tal. A forma, mas essa não é por causa disso que a gente vai se tornar inimigo. Não, de jeito nenhum, etc. Tal. Lavado a roupa, ele seguindo o caminho, eu seguindo o meu caminho. Foi assim que aconteceu. Foi exatamente assim que aconteceu. Santa Ceia é coisa muito séria, irmãos. E às vezes eu fico, quando vejo lugares aí que não existe nem reverência. Não existe nem tempo para a pessoa se arrepender. De arrepender de quê? Se lá de cima está dando um bom exemplo. Não dá, no chão, alguém aqui quer se consertar. Não, na minha época era assim. Né? Graças a Deus eu estou vendo que essa igreja que eu estou agora também é assim. Mas eu vi igrejas aí que não dá nem tempo. A minha igreja antiga também era assim. Mas, gente, é que é apenas um ritual normal, sem temor. É o corpo de Cristo.
Então, aqui, eram considerados aqueles que não tinham refeição, deixavam com fome. Paulo não se referia a embriaguez, senão certamente seria condenado tão severamente. Essa embriaguez que ele fala ali beber demais, comer demais, enfim. Quando condenou em outras partes, senão ele estaria indo contra aquilo que ele ensinou lá no livro de Gálatas, capítulo 5, enfim, né, sobre glutonaria, enfim. Então ele considerava a embriaguez não apenas como uma mera questão de desconsideração como demais, mas como algo tão grave que exclui a pessoa do reino de Deus. Então é comer demais, beber demais, é isso que ele está falando. E deixar os outros ali na míngua. É uma coisa assim, mano, sabe? O tipo de ceia que eles faziam, porque tinha muita gente. Pessoas estavam assim, tipo, convertendo, igreja nova, pessoas de diversos lugares ali, entendeu? E as pessoas vinham, e Paulo ali ensinando. Tanto é que olha o que ele considera ali. Né? Nós vamos ler o que ele fala. Não vou ficar falando aqui, não. Vamos ler o que ele fala. Versículo 23. E tomando cálice, dando-lhe graça, deu-lhe todo beberam dele. Então, continua aqui em Jesus, no seu Jesus, né? Que é Marcos, capítulo 14, versículo 23. Então, Marcos, ele narra a origem da ceia do Senhor, também chamada comunhão, né? Ou Eucaristia, Senhor de graça, a qual ainda se celebra em cultos de Santa Ceia. O Senhor Jesus e seus discípulos comeram, né, da ceia, cantaram o salmo, leram a escritura e oraram. Vendo? Foi de qualquer maneira, né? Oba-oba, não é um coffee break. Não é, irmão. O corpo do Senhor ensinou isso ali, como está com os discípulos. E deu um novo significado, né, ao partir pão e beber o vinho, simbolizariam corpo e sangue, seu corpo e sangue. Então usou do pão e do vinho para explicar a importância do que faria na cruz. E aí, então, nós temos aqui como referência Paulo seguindo esse mandamento, né, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, que daqui a pouco nós vamos ver. Continuando aqui, versículo 24, diz: isso é o meu sangue. Olha só. Não é mais suco de vinho, suco de uva. Isso é meu sangue. O sangue do Novo Testamento que por muitos é derramado. Então o Senhor Jesus Cristo derramou seu sangue em nosso favor para prover o perdão dos nossos pecados e a salvação. A sua morte na cruz estabeleceu um novo concerto entre Deus, Pai e todos quanto recebem seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aqueles que se arrependem dos seus pecados, né? Aqueles que se arrependem dos seus pecados e se voltam para Deus mediante a fé em Cristo serão perdoados, libertos do poder de Satanás, receberão nova vida espiritual, serão feitos filhos de Deus, serão batizados, né, com o Espírito Santo e terão acesso a Deus em todos os momentos para receberem misericórdia. E o principal aqui, infelizmente, ele deixou passar, o principal é você ter o Espírito Santo morando dentro de você, habitando em você. Deus habitando em você através do Espírito Santo. Então, a morte do Senhor Jesus Cristo por nós na cruz selou um novo pacto entre Deus e a humanidade. O antigo pacto compreendia perdão de pecados através do sangue de um animal sacrificado. Vamos lembrar disso, está lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 6 a 8. Mais para frente aí, nós vamos falar... Oh, aleluia! Vamos falar de Cabanachaio de forma profunda, irmãos. Os irmãos terem uma noção, né, de como é que era lá no antigo, como é que era no novo. Mas em lugar do cordeiro sem defeito que ficava no altar, o Senhor Jesus Cristo, né, o cordeiro de Deus, se ofereceu em sacrifício para perdoar os pecados, de uma vez e para sempre. O Senhor Jesus foi o sacrifício final pelos pecados, seu sangue selou o novo pacto entre Deus e nós. Agora todos podemos nos aproximar de Deus mediante Cristo, com a mais absoluta confiança de que Ele nos ouvirá e nos salvará de nossos pecados. Se perseverar, ninguém roube nossa coroa. Já repararam o que pode ser roubar nossa coroa? Eu não aguento mais. Parece que eu oro, o Senhor não ouve. Só eu, um dia, eu estou para responder uma irmã que escreveu aqui, só eu que oro na minha casa. E outras coisas mais. Aí quer parar.
Aí eu não me acho digno. Versículo 25. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até que aquele dia em que o bebê novo no reino de Deus. Então nós vamos pular lá para 1 Coríntios, capítulo 11, né? Todo dia de Santa Ceia, né? Geralmente os pastores abrem essa palavra para poder falar. E essa parte que eu vou ler aqui já está sendo orientado, que eu estava na Santa Ceia, tem alguns meses atrás, na antiga igreja que eu frequentava, e o pastor muito sério, gosto demais daquele pastor, homem sério, e ele falou muito claramente, ele tentou, né, passar por cima, mas falou, não, vou falar, né, vou falar. Eu recebi uma orientação vindo lá da Europa, citou o país, para que não falasse mais, né, a respeito de ficar doente, essas coisas todas, né, porque se não pega bem pode assustar as pessoas, eu não quero saber, eu vou falar. Ele falou assim mesmo. Está lá no livro de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Como é que eu vou dar Santa Ceia para ímpio, irmão? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma desse pão e beba desse cálice. Examine essa aqui, é claro, né? Todo mundo sabe que é aquela pessoa que aceitou Jesus, foi batizada, né? Se arrependeu, foi batizada, e aí está apta para tomar a Santa Ceia. A grande maioria das igrejas concordam com isso. Versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, ó, voltou aqui o indigno, hein? Voltou. O que come e bebe indignamente, pessoa que não é digna de participar do corpo, por isso que fala para examinar. O que é examinar? Eu sou da época, né, quando me converti, que era algo terrível, irmão. Terrível. Né? Você ficava, né, era uma ceia por mês, então você ficava, um exemplo, né? Claro que a gente erra, a gente pega. Vamos supor que você ficasse 28 dias sem, né, cometer aquele pecado que te dominava, aquela coisa, aquela fase de libertação aí, né, irmãos? Então, aí no 29º dia você caía, você pecava, né? Em pensamento, tô falando coisas assim que não é adultério, nada disso não, é erro, cobiça, enfim, né? Olhar o que não deve, essas coisas que é pecado. E aí chegava, meu Deus, a Santa Ceia, amanhã. Eu não sou digno de tomar Santa Ceia, eu sou indigno. Aí pronto. Aí o pastor, na minha época era assim, pastor, igreja na época, né? Reunia todas as congregações e ia para a igreja matriz. E ali na igreja matriz cabia, sei lá, 1000 pessoas ou mais, enfim. O pastor chegava, agora, quem cometeu pecado que não seja pecado de morte e nem adultério, né? Adultério físico, venham aqui na frente para pedir perdão. E aí a pessoa se levantava, né? Eu ia lá com aquela minha cara de, né? Irmão, para você vire-se para a igreja, aí você ficava de frente, todo mundo te olhando. Os irmãos concordam que os irmãos recebam perdão, amém, amém, né? A gente pode pedir perdão para Jesus, né? Com a verdade seja dita. Mas então aí você sentia a testificação. Por quê? Obrigado. Que ligar na terra está ligado no céu. Tá? Então, tá ligado. E aí você sentia-se digno para tomar Santa Ceia, participar do corpo Santa Ceia, né? E aí você vigiava muito mais do que... E hoje, infelizmente, essas coisas foram chegadas de fora, não se fala mais nisso, não se... É pecado, e tudo igual, eu não estou generalizando, mas é notório que a grande esmagadora maioria das igrejas não querem mais confrontar pecado. Não mais dizer, eu chamar a irmã aqui para cantar um hino, e você não pode nem refletir naquela discussão que você distratou tua esposa, falou mal e tomou ali a Santa Ceia. Não pode não. Está em fase de separação, não pode não. Que isso?
roubou, adulterou, não pode não, irmão. Não pode não. Está tomando ceia indignamente. Aí continuando. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, existem entre vocês muitos fracos. Aí entende por que você está falando? Não sinto vontade de orar, eu não sinto. Muitos fracos e doentes. Eu já fui no médico, não sei o que eu tenho. Doentes e muitos que dormem. Dormem até morrer, tá, irmão? Morrer. Se morrer em pecado, a gente sabe o que a Bíblia fala sobre isso. Então, essas palavras se referem ao corpo de Cristo. Voltando lá, Evangelho de Marcos, capítulo 14. Ofertado mediante a sua morte, bem como seu sangue derramado como sacrifício na cruz. Cristo, ao falar do pão, né, do corpo, quis dizer que o pão representava o seu corpo, o cálice representava o seu sangue, derramado no Calvário para ratificação do Novo Testamento, confirmação. Comer o pão e beber o cálice significam proclamar e aceitar os benefícios da morte sacrificial de Cristo. Eu contei aqui já em vídeos passados, certa ocasião fiquei anos sem congregar, e aí o senhor, você precisa participar do meu corpo. Ele não me cobrou dizendo assim, você precisa congregar. Não! Você precisa participar do meu corpo. Eu só conseguia entender que para isso eu tinha que congregar, né? Que eu não vou chegar como estrangeiro, né? Entrar na igreja e não vou fazer isso. Foi isso que aí eu... às vezes a gente quer fugir, mas foi por causa do Senhor. Você sabe que foi por causa do Senhor. Porque pelo que a gente vê aí, irmãos, às vezes é mais negócio ficar em casa. Essa é a realidade, infelizmente. Embora eu estou sempre orando para o Senhor renovar, para o Senhor despertar, enfim. Continuando. Então, comer o pão e beber o cálice significa proclamar e aceitar os benefícios da morte sacrificial de Cristo. Os benefícios, comer o pão e beber o cálice significam proclamar e aceitar os benefícios da morte sacrificial de Cristo. Então, o que está vindo aí, inclusive vão até mudar o texto de Bíblia, tá? Toma cuidado, quando você for comprar uma Bíblia, toma cuidado. Toma muito cuidado. A minha tá velhinha, eu não troco não. Tá velhinha. Aqui tudo, ó. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Espírito Santo só me lembra. Então, comer indignamente é participar da mesa do Senhor com um espírito indiferente. Irreverente. Sem qualquer intenção ou desejo de abandonar os pecados conhecidos e de aceitar o conserto da graça, com todas as suas promessas e deveres. Quem participa assim dignamente peca terrivelmente contra o Senhor. É culpado de crucificar de novo Cristo e tornar-se imediatamente sujeito a juízo e retribuição específica. Ser culpado do corpo e do sangue do Senhor significa ser considerado responsável pela sua morte. Como é que eu vou dar Santa Ceia para ímpio? O propósito do julgamento e o castigo pelo Senhor é para que não sejamos condenados eternamente com o mundo. Esse propósito misericordioso de Deus é válido para todos quantos se arrependem dos seus pecados e julgam a si mesmo de forma contínua. Versículo 26 do Evangelho de Marcos, capítulo 14. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então é muito provável que cantaram um hino. Muito provável que o hino que cantaram tenha tirado dos Salmos 115 até o 118. São salmos, né? São hinos, né? Os quais tradicionalmente se cantavam para concluir a ceia pascal. Então, aqui é provavelmente, ninguém tem
certeza não, provavelmente. Então, louvaram, imagina ali o Senhor Jesus louvando o hino, Pedrão. Tá? Benção, irmão, benção. Então, nesse dia, irmãos, eu quero estar aqui a nossa porção, quero agradecer a Deus, Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, que nos proporciona, mas que tenhamos essa consciência, irmãos, de que Santa Ceia não é coffee break, não é de qualquer maneira. Né? Tem um outro nome que a gente hoje em dia é brunch, né? Brunch, não é um brunch. Santa Ceia, irmãos, é o corpo de Cristo. E que nós precisamos entender isso. Né? Então, nós precisamos... E o temor só vem, irmãos, se a gente perseverar. Né? Porque senão a gente obedece hoje e amanhã desobedece. E tempo de crente não significa nada não para Deus. Nada, nada. Às vezes, um novo convertido, né, agrada mais a Deus do que um... bode velho não é ovelha velha. Então, que a gente venha a meditar, levar a sério essa exortação da Bíblia, né? E fazer... Obrigado, Espírito. Sempre temos de Deus o perdão se a gente se arrepender. Sempre vamos ter o perdão se a gente se arrepender. É necessário haver arrependimento. E o que é arrependimento? Uma mudança, né? 360 graus, né? Tu vai voltar para o mesmo lugar, né? Então, 180 pelo menos. Uma mudança, né? Para que você venha a plantar sementes, né? Que dê bons frutos. Então, tem determinadas coisas, como falei no vídeo passado, que a gente precisa cortar, irmãos. O próprio Senhor Jesus disse, olha só, se os teus olhos te fazem pecar, arranca teus olhos. O que hoje são os olhos hoje em dia? É o celular, irmãos, é a internet, é a televisão. Arranca não significa dizer que você não pode assistir, não é isso, não, mas arranca no sentido de aquilo eu não entro mais, aquilo eu não quero mais. Eu não quero, mas tem determinadas coisas que a gente precisa, sabe, determinar, não vou fazer. Eu não vou fazer. Né? Então, a gente precisa remir o tempo, sabe? E não ficar dando trabalho para Deus, sendo criança, não, irmãos. Obrigado, Espírito Santo, que essas palavras fiquem gravadas no nosso coração, cortando, o Senhor sabe, primeiramente em mim, Senhor, que estou falando aqui a palavra. Corta primeiro em mim. E que o Senhor sabe quanto necessitamos de graça. Que o Senhor nos dê graça, mas também que nós venhamos, Senhor, a ter temor para que nós possamos seguir e fazer de acordo com o que agrada ao Senhor, com o que a Tua palavra ensina. Que o Senhor esteja abençoando e fortalecendo esse pequeno aprisco, Senhor, dando renovo, restaurando, tirando toda a tristeza, toda a mágoa. O Senhor já ensinou o que tem que ser feito. E tem determinadas situações que não adianta ficar murmurando, não adianta, mas é orar. Tem gente que a gente vai querer orar e às vezes a gente sente até barreira para orar, mas tem que orar. O Senhor não faz acepção de ninguém, tem que orar, né? Abençoar, pedir a Deus misericórdia para alcançar aquela pessoa, alcançar aquela situação. É assim que o Senhor quer. Vai chover, né? Tu me arabaçu. Oh, Cadimanassébia. Se nós perdoamos, somos perdoados. Se nós não perdoamos, não somos perdoados. Obrigado, Senhor. Faça fluir rios de água viva, Senhor, do vento, que benção. Espírito Santo, aviva aí a obra, Senhor. Espírito Santo, aviva essa obra aí na vida dessa irmã, Marina. Rica labandobia, darachai, vienes. Oh, que te palachebequébia. Ei, que nem me assúbia. Esse mistério aí, Senhor, aviva. Halaleu, banai, que o benassúria da lai que desce. Oh, glória, aleluia. Raba, chuia, lebecalobanas.
desse pequeno aprisco, Senhor, esteja fortando a Licamato, Orebanassi, Quebra. Oh, Deus vivo e santo, glorificado seja teu nome. Recanemerabachaio. Aqueles que estão tristes, Senhor, aqueles que estão com o coração partido. Dá um renovo, Senhor. Dá um renovo, Senhor. Visita. Entra com providência. Ô Senhor Jesus, tu és o advogado. E o Pai é juiz. Ô glória, aleluia! Espírito Santo é aquele que orienta. E faz com que nós possamos chegar na presença do Pai através de Cristo para pedir. Espírito Santo, ensina mesmo a pedir. Abençoa esse dia. Eu te agradeço. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença, por essa porção. Fortalece esse pequeno aprisco. Estende as tuas bênçãos, a tua graça sobre a família de cada um desses que estão assistindo ao Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado, testifica aos corações. Eu te agradeço no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.